Fala galerinha, professor Greiqueira na área. Galerinha, hoje a gente vai para nossa sexta aula de astronomia. E olha que legal, galerinha, hoje a gente vai falar sobre Plutão. E você vai descobrir o que tornou Plutão um planeta anão. E mais, a gente vai falar também sobre alguns mistérios do nosso sistema solar, como o cinturão de asteroides, o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. Tenho certeza que o sistema solar nunca te deixou tão curioso como agora. Então, galerinha, vem comigo. Solta a supernova! Então, galerinha, ó, tô deixando de novo aqui o nosso QR Code para você entrar direto lá no nosso site para pegar as perguntas. E dessa vez, a pedidos, tô deixando o link também na descrição, meu amigo. Então, vem comigo. Galerinha, vamos começar falando sobre o cinturão de asteroides. Eu já comentei com você quando a gente falou sobre Marte, Júpiter, né? E o que é o cinturão de asteroides? A gente tem uma região entre Marte e Júpiter, aonde tem milhões de detritos de rocha, que vão desde grãos de poeira até pedaços de rocha do tamanho de casas. Esse é o cinturão de asteroides. E eu comentei com você, meu amiguinho, que Júpiter era o nosso irmãozão. Lembra por quê? Porque o seu campo gravitacional é tão grande, que ele atrai os asteroides desse cinturão para sua órbita. E isso acaba sendo como um escudo de proteção para a gente. Mas galerinha, logo, no final do vídeo, eu vou te falar uma curiosidade que tem aí no meio desse cinturão de asteroides. Mas além do cinturão de asteroides, olha só que coisa interessante, galerinha. Além do nosso cinturão de asteroides aqui, a gente tem outra, vamos chamar assim, de arruela cheia de asteroides. Asteroides não, a gente tem uma outra área no nosso sistema solar que é chamada de cinturão de Kuiper, que é essa aqui que você está vendo. Essa arruela aqui do cinturão de Kuiper é dado o nome em homenagem a Gerard Peter Kuiper. Na década de 50 ele propôs que os cometas de curto período eles vinham de um lugar além de Netuno, e esse lugar aonde os cometas vêm além de Netuno receberam nome, esses objetos, de objetos transnetunianos, porque eles estão após Netuno. Então todos esses objetos aqui que estão no cinturão de Kuiper, esses objetos, eles são corpos gelados, eles são objetos que têm sua formação parecidas com cometas, e eles têm uma curta duração quando eles entram em órbita ao redor do Sol, que é uma órbita menor que 200 anos. E a gente já vai ver que tem alguns planetas anões aqui no meio, e um deles é muito conhecido, e a gente já vai falar dele. Além desse cinturão aqui de Kuiper, a gente tem, delimitando os limites do nosso sistema solar, a nuvem de Oort. Muitos pensam que a heliosfera, ou seja, aonde o Sol atua com o seu vento solar, que é o que delimita o nosso sistema solar. Mas na realidade, o que delimita o nosso sistema solar é a nuvem de Oort, também proposta na década de 50 por Jan Hendrik Oort. O que o Oort ele diz? Que os cometas de longa duração, ou seja, aqueles cometas com mais de 200 anos, eles viriam de uma nuvem cometária que estaria por entre
30.000 a 60.000 unidades astronômicas, enquanto que a heliosfera ela tem por volta de 100 unidades astronômicas. Inclusive, o nosso cinturão de Kuiper ele está por volta disso, de 30 a 100 unidades astronômicas. Então, a nuvem de Oort é de onde vêm os cometas de longa duração, de mais de 200 anos. E, sabendo de tudo isso, galerinha, agora a gente pode falar dele, o nosso amigo Plutão. Olha só, Plutão é um planeta, Plutão, ele foi reclassificado, ele não é mais considerado um planeta, e a gente vai entender um pouquinho melhor o porquê, tá? No século XX, o astrônomo Percival Lowell, ele buscava descobrir o que causava algumas perturbações nas órbitas de Urano e Netuno, mas depois verificou-se que foram erros de cálculo dele. Mas, continuando explorando o nosso sistema solar, o astrônomo Clyde Tombaugh, ele em 1930 descobriu Plutão. E a partir daí, quando ele descobriu Plutão, o nosso sistema solar tomou outras proporções. Por quê? Plutão é totalmente diferente da sua vizinhança. Vamos começar falando de algumas características de Plutão, depois a gente fala como que é a sua vizinhança. Plutão ele tem uma rotação, ou seja, o período de dia e noite, de aproximadamente 6,5 dias, ou seja, Plutão ele gira bem devagar em torno do seu eixo. Enquanto a Terra dá uma volta em 24 horas, Plutão demora em torno de quase 6,5 dias. Um ano em Plutão, galerinha. Plutão está tão longe, mas tão longe da Terra, que um ano em Plutão demoraria 248 anos terrestres. E a sua temperatura média gira em torno de menos 228 graus Celsius. Olha quanta coisa interessante, galerinha. Assim como Urano, Plutão ele tem também uma inclinação quase que deitada. Ele tem um eixo de rotação de 120 graus. Como assim, professor? Lembra do que eu falei? Imagina aqui o nosso Sol, ó. Provavelmente você não vai ver porque a minha lanterna, lembrando, ela é verde. Mas eu vou acender ela aqui, ó. Vou mirar para você ver ela. Então o que acontece? A maioria dos planetas gira em torno do Sol com um certo ângulo, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas Urano, ele está a 98 graus, ou seja, ele está mais que 90 graus, ele está um pouquinho mais, ele está deitado em relação ao eixo do Sol. E Plutão mais ainda, Plutão está a 120 graus, está um pouquinho mais. Em outras palavras, Plutão ele está girando, praticamente deslizando ao redor do Sol. Então, Plutão ele gira ao redor do Sol, rosqueando dessa forma aqui. Olha que coisa interessante. E mais ainda, galerinha, a sua inclinação orbital ela é muito mais acentuada que a dos outros planetas. Como assim, professor? Vou te mostrar uma imagem aqui, meu amiguinho, para você entender. Olha só que coisa interessante. Meu amiguinho, olha só. A maioria dos planetas gira em torno do Sol quase que num plano. Mas Plutão não. Olha só o tanto que é acentuada a órbita de Plutão. Então Plutão ele tem uma órbita muito diferente dos outros planetas. Plutão ele também tem algumas luas. Até o momento, pelo menos 5 conhecidas, que são Caronte, Nix, Hydra, Cerberus e Stygia, tá? E olha só que coisa interessante. Muitas vezes Plutão e Caronte são conhecidos como um sistema binário. Como assim, professor? Imagina só aqui, ó. Imagina que temos Plutão e a sua lua Caronte. Eles giram em torno de um eixo comum, como se fosse um sistema binário. Olha só que coisa interessante que acontece com Plutão. Então, muitas vezes, Plutão é encarado como um sistema duplo. Olha que interessante. E
Olha que coisa engraçada, pessoal. Lembra que eu disse no começo que Plutão era diferente dos outros planetas da sua vizinhança? Por que isso? Porque todos os planetas da sua vizinhança são planetas gigantes e gasosos. Plutão é totalmente diferente. Pessoal, Plutão é um planeta anão, né? A nova classificação. Plutão, ele é rochoso e ele é bem pequeno, totalmente oposto da sua vizinhança. Para você ter ideia do tanto que Plutão é pequeno, ele tem em torno de 2.300 quilômetros de diâmetro. Isso equivale aproximadamente, para você ter ideia, meu amiguinho, a 1,5 vezes menor que o tamanho da nossa Lua, ou quase que 5 vezes e meio menor que o tamanho da nossa Terra. Então Plutão é muito pequeno, tá? Plutão, ele é constituído basicamente de metano na sua atmosfera e ele possui aquela coloração rosada. Vou colocar de novo aqui para você, ó. Olha só, tá vendo essa coloração rosada dele? É devido à poeira que ele tem na sua superfície, que é composta basicamente de gelo. Galerinha, Plutão tá tão longe, mas tá tão longe, do nosso sistema solar, que ele está a 5,9 bilhões de quilômetros do nosso Sol. Só para você ter ideia do tanto que isso é longe, a sonda New Horizons foi lançada em 2006 e ela demorou mais de 9 anos para chegar em Plutão. É muito longe, galerinha. Tá chegando lá em julho de 2015 com uma missão de explorar o cinturão de Kuiper. Tem noção, galerinha, do tanto que é longe Plutão? Plutão é muito intrigante. Galerinha, Plutão, ele é o maior objeto do cinturão de Kuiper. Mas, olha só que coisa interessante. A descoberta de outros objetos similares lá no cinturão de Kuiper foi o que resultou na reclassificação de Plutão. Como assim? Em 2006, na sua 26ª Assembleia, a União Astronômica Internacional, na República Tcheca, em Praga, ela criou todas as definições para que um corpo fosse considerado um planeta. Então vamos entender o que classifica um corpo como planeta, galerinha? Então a primeira coisa, esse corpo ele tem que ter um formato aproximadamente esférico. A gente fala que ele tem que adquirir o equilíbrio hidrostático. Então ele tem que ser arredondado. Segundo critério, esse corpo ele tem que orbitar a estrela. Vamos imaginar no caso aqui a Terra e a Lua. A Terra, ela está orbitando o nosso Sol, que é a nossa estrela. A Lua, ela orbita a Terra. Junto ela também viaja em torno do Sol, mas ela está orbitando a Terra. Então não podemos falar que a Lua seja um planeta. A gente já viu isso, né, galerinha? E o terceiro critério, é isso que eu quero que você para tudo e presta atenção. Por quê, professor? Porque a maioria das pessoas diz que Plutão foi reclassificado como planeta anão por causa do seu tamanho. Quando Plutão foi descoberto, acreditava-se que ele fosse muito maior do que se esperava. Mas quando a sonda New Horizons e outras sondas, as Voyagers, passaram por perto dele e exploraram, viram que o seu tamanho era muito menor. Então, houve-se essa necessidade de reclassificar o que seria um planeta. Por quê? Plutão é muito pequeno, mas não é isso que faz com que ele fosse reclassificado como planeta, não. Por quê? Porque lá no cinturão de Kuiper tem muitos objetos pequenos que não são classificados como planetas anões. São cometas de curto período, alguns pedaços de rocha e asteroides e por aí vai. Mas eles não são classificados como planeta anão. Por quê? Não é por causa do seu tamanho, e sim por causa do último item de classificação. O último item que reclassificou Plutão como planeta anão, apesar dele ser pequeno, é que ele
não tem dominância orbital. Como assim? Ele, olha só o que eu quero te mostrar aqui, galerinha. Olha só, Plutão, galerinha, olha só nessa imagem. A sua órbita, ela entra aqui dentro desse cinturão de Kuiper. Então, ele não é o corpo dominante nessa órbita aqui. Ela também passa bem perto da órbita de Netuno. Então, Plutão não varreu a sua órbita. Em outras palavras, ele não é o corpo dominante. Então, a gente não pode classificar ele como um planeta. Por isso que ele foi reclassificado. E uma das características de um planeta não é justamente ele ser pequeno. Mas, embora a maioria das pessoas não saiba, existem vários planetas anões em nosso sistema solar. E todos esses objetos aqui que estão depois de Netuno são chamados de objetos transnetunianos. E muitos planetas anões estão sendo descobertos aqui nesse cinturão de Kuiper, como por exemplo Makemake, Haumea, Eris, Sedna e por aí vai. E também, lembra que eu te falei que a gente ia falar lá de uma curiosidade que tem a ver com o cinturão de asteroides? Então vamos voltar lá, galerinha. Olha só, aqui no cinturão de asteroides a gente também tem um planeta anão, que é Ceres. E com o passar do tempo, a tendência, galerinha, é que se descubra cada vez mais planetas anões nesse emaranhado aqui de rochas e cometas aqui, de bolas de gelo. Deu para sacar então, galerinha? Então, galerinha, embora Plutão não seja mais considerado um planeta, ele sempre vai ser considerado o primeiro objeto descoberto do cinturão de Kuiper, tá? Então, galerinha, vou estar deixando aí para vocês, ó, mais essa lista aí com algumas grandezas do nosso sistema solar para você comparar. Depois você pode tirar um print aí da telinha, tá? Comparar o que, professor? Olha só aqui em cima nessa tabelinha aqui, ó, eu tenho a gravidade dos planetas. Por exemplo, ó, a gravidade da Terra aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, enquanto da Lua, ó, é 1/6 da gravidade da Terra. Olha só aqui, ó, Mercúrio 3,6, olha Marte 3,7, o maior de todos aqui, ó, o maior de todos aqui, ó, Júpiter, quase 26 metros por segundo ao quadrado. Viu só que interessante? E vou estar deixando essa outra tabelinha aqui, ó, que tem o diâmetro do equador, né, do planeta, a distância que está do Sol em gigametros. Os gigametros, ó, equivale a 1 milhão de quilômetros. É só você ler essa legenda aqui embaixo. O período orbital, ou seja, o tanto de tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol, a sua massa e a sua densidade. Lembrando, a título de curiosidade, né, que Saturno tem deixa eu afastar um pouquinho aqui, galerinha. Saturno tem uma densidade, deixa eu ir pro outro lado aqui, ó, melhor. Saturno, ó, tem uma densidade menor que a da água. Se a gente colocasse ele numa banheira, ele poderia flutuar. Então, ó, vou sair da frente um pouquinho para você poder depois tirar um print aí da tela se você quiser, tá bom, galerinha? Olha só. Belezeira, então? Então vamos se despedir, galerinha. Então é isso aí. Então, galerinha, ó, mais uma vez tô deixando aí para você o nosso QR Code para você ir direto lá no assunto. Tô deixando o endereço do site aqui e vou deixar o link lá na descrição a pedidos. Belezeira? Então, um grande abraço para todo mundo, galerinha. Se precisar, é só chamar. A gente está encerrando, então, essa nossa historinha do nosso sistema solar. Então, galerinha, um grande abraço. Fica com Deus. Fui!